Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. O texto que nós vamos ler essa noite, ele está situado numa carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos. Igreja essa que não foi o próprio apóstolo Paulo que, vamos por assim dizer, fundou, mas foi um companheiro de ministério dele, chamado Epáfras, que certamente durante uma de suas viagens missionárias ouviu o evangelho e levou o evangelho para a sua cidade, a cidade de Colossos. Olha só, no capítulo 1, versículos 6 ao 7. Olhe para a sua Bíblia. Que chegou até vós, no caso o evangelho. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Olha só, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Então, a igreja de Colossos ouviu o evangelho através desse homem chamado Epáfras, que era um companheiro do apóstolo Paulo. Mas por que Paulo escreve essa carta daqui para uma igreja que não foi ele que plantou e que ele não tinha uma relação direta com essa igreja? Porque esse mesmo Epáfras, ele mantinha contato com o apóstolo Paulo. E esse Epáfras, ele compartilhava com o apóstolo Paulo tanto as virtudes da igreja, como também os defeitos e os perigos que cercavam essa igreja. Então é como se esse Epáfras fosse um informante do apóstolo Paulo daquela igreja dali. Olha só para a sua Bíblia também, no capítulo 1, versículo 4. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Então, desde que nós ouvimos da fé que vocês têm. Então, esse Epáfras mantinha o apóstolo Paulo ciente do que acontecia naquela igreja dali. Mas, assim como toda igreja tem virtudes, também a igreja tem defeitos e também são ameaçadas. E essa igreja daqui, ela estava sofrendo uma ameaça. A ameaça que sempre assolou a igreja, que era o quê? Erro doutrinário, ou seja, heresia. Não se dá para afirmar 100% que tipo de heresia é essa daqui que estava assolando a igreja de Colossos. Alguns chegam a afirmar que era o gnosticismo, que no caso afirmava que a matéria é má e o espírito é bom. Mas a gente não encontra apenas Paulo citando sobre isso daqui. Encontra outras coisas também. Encontra sobre o judaísmo. Olha só, para a sua Bíblia no capítulo 2 agora, versículo 16 e 17. Capítulo 2, versículo 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em quem? Em Cristo. Então esse falso ensino, ele também falava sobre a observância. Por isso alguns teólogos falam que era um tipo de judaísmo que estava afetando aquela igreja. Mas para falar a verdade, é uma mistura, inclusive, de misticismo religioso. Mais um texto para a gente acabar nossa introdução. Olha no capítulo 2 agora, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio.
tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então havia também nesse falso ensino um tipo de misticismo, aonde esse falso ensino ensinava que os anjos eles eram superiores, que os anjos deveríamos olhar para eles e fazer orações para os anjos, petições para os anjos. E Paulo, para combater essa heresia daqui, ele traz um dos mais lindos textos cristológicos, ou seja, que fala da pessoa de Jesus Cristo, e também traz para eles aquilo que Jesus Cristo é. Então, para combater essa heresia, Paulo vai fazer uma exposição longa de quem é Jesus Cristo. E esse texto que nós vamos ler hoje, que é o texto que nós já lemos aqui, é justamente um texto onde Paulo vai expor a pessoa de Cristo para defender a fé, para lembrar os colossenses quem é esse Cristo e que ele é superior a todas as coisas. E o texto, e o título, no caso, que eu coloquei para essa pregação é Jesus, Senhor da criação e Senhor da redenção. Jesus, o Senhor da criação e o Senhor da redenção. Vamos ler agora o nosso texto mais uma vez, para a gente começar a nossa exposição bíblica. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos orar? Curve sua cabeça e vamos pedir para que o Senhor nos auxilie no entendimento desse texto. Nosso Deus, que texto esse? Que texto lindo, que fala acerca do nosso Senhor. E nós pedimos essa noite para que o Senhor nos dê a compreensão, que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos compreender esse texto e terminar o nosso culto quebrados e derramados ao pé desse Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, que o Senhor possa trazer a mensagem de quem é Jesus novamente ao nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu separei em duas partes desse texto. Eu separei no primeiro ponto, Jesus, o Senhor da criação. E o segundo ponto, Jesus, o Senhor da redenção. Você vai perceber, conforme você lê o texto, que Paulo ele vai expor primeiramente Jesus como o Senhor de toda a criação, e depois ele como o Senhor da redenção, ou do povo do Senhor que ele separou, tá? Então vamos ler versículo 13 e versículo 14, mais uma vez, que serve como cabeçalho desse texto. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando você estava lendo esse texto daqui,
certamente você percebeu que Paulo vai usar repetidas vezes vários pronomes pessoais. Ou seja, ele, nele, por ele, para ele. Porque, como eu falei, Paulo vai trazer Cristo para o centro da conversa e vai fazer uma exposição acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando ele vai usar a expressão várias vezes, ele, nele, por ele, é a pessoa de Jesus Cristo. Contudo, esse primeiro pronome aí, esse primeiro ele no versículo 13, não está se referindo à pessoa de Jesus. Está se referindo ao Pai, a primeira pessoa da Trindade. Porque olha só, lê o texto mais uma vez comigo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de quem? Do seu Filho amado. Sendo assim, esse ele não pode ser a pessoa de Jesus. Paulo traz aqui o Pai como aquele que nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Então esse primeiro ele aqui é o Pai, mostrando que o Pai, ele participou da obra de salvação do seu povo. Então, ele, o Pai, nos transportou. E ao ver essa expressão transportou aqui, ela faz alusão ao texto do Antigo Testamento. Paulo, quando fala isso daqui, ele tem uma visão veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento. Por quê? Essa expressão transportou, ela tem a ideia de remoção ou de deslocar. E se você se lembrar da história de Israel no Egito, o que é que Deus fez com o povo de Israel no Egito? Deus, ele fez o quê? Transportou, retirou, removeu o povo do Egito para onde? Para a terra prometida. Então, quando Paulo fala esse transportou, Paulo está tendo ideia, está falando aqui que a mesma obra que Deus fez lá no Antigo Testamento, com Israel no Egito, Deus fez aqui no Novo Testamento, transportando nós com sua mão poderosa. A mesma coisa que ele fez lá, ele fez nos transportando para o reino do seu Filho amado. E ele fala, ele, o Deus Pai, nos transportou, nos arrancou do império das trevas, desse mundo tenebroso, e nos colocou no reino do seu Filho amado. E agora vai entrar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é essa pessoa de Jesus Cristo? Ele vai falar aí, olha para a sua Bíblia. Nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, que nele nós temos o quê? Redenção. Ele vai usar duas palavras aqui. Ele vai usar a palavra redenção e vai usar a palavra remissão dos pecados, tá? E o que é que significa essa palavra redenção? Essa palavra redenção, ela significa resgate mediante o pagamento de um preço. Paulo está aqui afirmando que em Cristo nós somos resgatados por meio de um pagamento. Que pagamento foi esse? A morte de Jesus Cristo. Então Paulo fala aqui que nós fomos transportados para o reino do seu Filho, e esse Filho que nos recebeu no seu reino, ele nos resgatou, pagando um alto preço. Que preço? O preço da sua vida naquela cruz. Por isso que João Batista, quando vê, ele falou que eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, porque esse Cordeiro foi morto no nosso lugar. Lembra daquela cena no Antigo Testamento, quando o animal era sacrificado e o seu sangue era derramado no propiciatório? E o sangue no Antigo Testamento é o símbolo de vida. Então toda vez que o sumo sacerdote pegava o sangue e derramava lá no propiciatório, aquele sangue que representava a vida, significava Deus, a vida desse animal está sendo retirada para que a vida do teu povo não seja retirada. Ele está morrendo para que esse pecador não morra. Então o sangue de Jesus Cristo foi derramado para a nossa salvação. E o que é que esse resgate nos proporciona? Paulo vai falar a outra palavra, remissão dos pecados. Então nele nós temos a redenção que nos leva à remissão dos pecados. E o que é que significa remissão de pecado? Significa perdoar alguém de uma punição. Significa que esse resgate que Cristo fez com sua morte nos livrou da punição. Lembra que eu falei aqui que o sangue do animal era derramado para que o quê? Para que o pecador não morresse? Cristo foi feito maldição naquela cruz para que nós não fôssemos malditos de Deus.
Então, Ele é o nosso Salvador, Ele é o autor de nossa vida. Como cantamos aqui, obrigado pela esperança, obrigado pela fé, obrigado pela vida eterna. Por quê? Porque é Ele que conquista isso para a gente. E é isso que Paulo quer transmitir aqui para a igreja de Colossos. Meus irmãos, essa verdade de que Cristo, Ele nos resgatou, essa verdade de que Ele morreu pelos nossos pecados, ela é a grande mensagem do Evangelho. Ela deve ser a maior mensagem que traz consolo para os nossos corações. Os puritanos, eles diziam que algumas das palavras das Escrituras, elas deveriam ser pronunciadas com lábios trêmulos, do peso que aquela palavra significava. E essa palavra redenção é uma dessas palavras. Ela é tão importante e tão significativa para as nossas vidas, que deveríamos, ao pronunciar com lábios tremendo, porque significa que o Filho de Deus morreu pelos pecadores, por seus inimigos. O problema é que o quê? Que muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes nós deixamos de dar a devida importância para o significado desse texto, de textos como esse daqui. Por isso, Deus, sabendo disso, instituiu o que para a gente? Que vai ser celebrado aqui essa noite? A ceia. Para nos o quê? Lembrar. Porque isso aqui é um memorial que nós, todas as vezes, uma vez por mês, nos domingos, nos lembramos. Porque nós somos um povo que sofremos amnésia espiritual. E esquecemos de uma verdade tão preciosa, tão importante. Parece que com o tempo, ela perde significado nas nossas vidas. E devemos correr disso. Já citei aqui esse exemplo daquele pastor chamado Paul Washer. Ele fala que logo quando ele foi começar em missões, ele pegou um trem e andou por um desses montes que é muito lindo. E esse trem estava andando e ele estava fascinado com aquela imagem. Ele olhava para aquela imagem e falava: meu Deus, que coisa linda, que coisa perfeita. E o missionário, um homem velho, beirando os seus 60, 70 anos, diante daquela imagem, estava fazendo o quê? Estava dormindo. Paul Washer olhava para ele e falava: como é que ele consegue dormir diante de uma imagem tão bela como essa daqui? Alguns anos se passaram e Paul Washer levou outros missionários. E quem estava dormindo? Paul Washer. Os futuros missionários olhavam para Paul Washer e falavam: como é que ele está dormindo? Esse é um exemplo que mostra que muitas vezes nós deixamos de apreciar algo tão belo e tão poderoso que esse texto relata para a gente. Que possamos pedir a Deus que Ele sempre traga à nossa memória essa tão grande salvação, para que nosso coração seja sempre bombardeado por essa mensagem, porque é essa mensagem que vai nos conduzir a uma vida santa. Não existe santidade em nossas vidas se não for por essa mensagem daqui. É isso que nos motiva. Por isso que Paulo fala que era constrangido pelo amor de quem? De Cristo. O fato de Paulo ter entendido o amor de Deus na vida dele o levou a fazer tudo aquilo, inclusive estar disposto a morrer em nome do Evangelho. Então, Deus Pai nos transporta para o reino de Jesus Cristo, onde nesse Cristo nós temos redenção e nós temos remissão dos pecados. E Paulo aqui coloca: essa aqui é a obra de Cristo. É através dele que o homem consegue salvação. Agora bora ver quem é esse Jesus Cristo. E aí vai começar o texto que vamos continuar. Versículo 15. Olhe para a sua Bíblia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja só, ele é a imagem. Lembre-se que esse ele é quem?
Jesus. Então ele é a imagem do Deus invisível. Passar. Essa palavra imagem no original, ela tem significado de representação ou manifestação. Contudo, dentro do contexto, a gente não pode pensar que Jesus é apenas uma manifestação ou uma representação de Deus. Dentro do contexto, o que ele quer falar aqui é que essa representação, ela tem a mesma substância divina. Então Jesus não apenas representa Deus Pai. Jesus, ele tem a mesma natureza divina. Ao olharmos para Jesus Cristo, nós vemos quem? O Pai. Por isso que Paulo também não precisa abrir, ele falou no capítulo 2, versículo 9, ele falou: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo não queria falar que Cristo era apenas um representante, mas que ele era o próprio Deus encarnado. E por que Paulo traz isso? Lembra que eu falei que era um misto de heresia que tinha, que o gnosticismo também estava incluído? O gnosticismo falava que é impossível Deus se fazer homem. Por quê? Porque a matéria é má e o espírito é bom. Se Deus é bom e a matéria é má, como é que Deus encarnou? E Paulo fala: ele é Deus sim. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou, como o autor dos Hebreus fala, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então Jesus, ele é o próprio Deus. Lembra aquele texto que a gente sempre fala aqui nas nossas conversas, nos nossos estudos? Chegou aquele discípulo para Jesus e falou o quê? Mestre, nos mostra o Pai. Isso nos basta. É até bonitinho. Nos mostra o Pai, isso nos basta. Jesus, só queremos ver Ele. Imagino que talvez Jesus, ele deu um sorrisinho de lado e ele falou: meu amigo, meu irmão, tanto tempo eu estou com você e vocês não me conhecem. Ele falou o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Cristo é o próprio Deus vivo. Por isso que os teólogos falam que ele é exegese de Deus. Ele é a última, grande e definitiva manifestação de Deus para as nossas vidas. Porque ele é a própria divindade. Mas o texto também vai usar outra expressão, olhe na sua Bíblia, que é primogênito. E aqui, você pode olhar para essa palavra primogênito e você pode coçar a sua cabeça. Quando eu estudei esse texto há muito tempo atrás, eu pensei: meu Deus, primogênito, o que é que significa isso daqui? Paulo, peraí, tu acabou de falar que Cristo é a imagem do Deus invisível, que ele é o próprio Deus, que ele tem a mesma substância, e tu fala que ele aqui é o primogênito? Porque na nossa cabeça, na nossa cultura, primogênito ele significa o quê? Primeiro filho. Então, se Paulo fala que primogênito é o primeiro filho, então quer dizer que Jesus, ele foi criado. Jesus, ele passou a existir. Contudo, não é isso que o texto quer falar. Nas culturas antigamente, principalmente na cultura judaica, essa expressão primogênito significava sim, primeiro filho. Mas não era apenas isso. Lembra da história lá de Jacó e Esaú? Que Jacó roubou o que dele? O direito de primogenitura, aonde ele roubou o direito de Esaú de ser o herdeiro de todas as coisas. Na cultura judaica, primogênito, ele herdaria todas as coisas do seu pai. Ele era o herdeiro oficial. E não apenas isso. Se o pai fosse um monarca ou um rei, ele também iria herdar o poder governamental. Então, quando Paulo fala aqui que ele é o primogênito, Paulo está falando que ele é o herdeiro de todas as coisas e ele é o governante sobre tudo e sobre todos. Paulo aqui, ele pega Cristo e coloca ele no mais alto pedestal, dizendo: ele é o primogênito, ele é o herdeiro, ele é o governante de todo esse mundo. Mais uma vez, a gente, ao escutar a palavra herdeiro, a gente pode cair numa má compreensão. Que má compreensão? Ora, todo mundo aqui sabe que o Silvio Santos morreu há pouco tempo atrás. E Silvio Santos, ele construiu um império chamado o quê? SBT. E as filhas, o quê? Herdaram o patrimônio de Silvio Santos, dividiu lá para a família. E
essas filhas, essa família dele, esposa, enfim, ela herdou aquilo que não construiu. Sendo que o que Paulo tem em mente aqui não é esse tipo de herança. Porque Paulo vai continuar no texto. Olha só o versículo 16 agora. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Troca essa palavrinha aí, pois, no versículo 16, por quê? Aqui é uma explicação. Ele fala que ele é o herdeiro, que ele é o primogênito. Por quê? Porque ele é o criador. Ele não é apenas o Deus Pai fez e entregou para ele. Ele é o próprio agente criador de todas as coisas. Então significa que Jesus, ele é o herdeiro, que ele é o primogênito, porque ele tem direito, porque ele é o próprio ser que fez todas as coisas. Lembra lá de João capítulo 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas que foram feitas por ele, e nada teria existido se não fosse pelo mesmo. Então Paulo traz aqui essa verdade. Ele é o herdeiro, ele tem o governo de todas as coisas, porque ele é Senhor, porque ele criou todas as coisas. Agora, olhando para o texto, continuando, perceba a expressão que ele vai colocar aí: criadas todas as coisas nos céus e sobre terra, as visíveis e as invisíveis. Perceba, quando Paulo coloca essa expressão aqui, perceba, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Paulo aqui está falando que tanto o mundo físico, tanto o mundo palpável, tanto o nosso mundo como o mundo espiritual, quem foi que criou? Jesus Cristo. Tudo que existe nesse mundo, nós, o sol, a lua, os planetas, tudo foi criado por ele. Mas não para aqui. Também o mundo espiritual foi criado por ele. Ele fala que tanto o mundo físico como o mundo espiritual foi criado por esse Jesus. E o texto continua. Ele vai explicar sobre o mundo espiritual. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. O que é que significa isso daqui? Os teólogos, eles afirmam que Paulo está falando aqui de algum tipo de hierarquia angelical. É como se Paulo estivesse falando do mais glorioso ser de luz que existe no céu, no mundo espiritual, até o mais simples anjo que tem. Tudo foi feito pelo próprio Cristo. Por que Paulo fala isso daqui? Lembra que na introdução nós lemos um texto que Paulo fala sobre culto de anjos, onde existia um tipo de misticismo nessa heresia daqui, onde ele superestimava os anjos. Paulo fala, olha, os anjos não são dignos de adoração, você não deve fazer orações aos seres celestes, mas a quem? A Cristo, porque ele foi que criou todas as coisas. Olha só, em escavações lá na cidade de Colossos, foi encontrar alguns itens, inclusive um amuleto, um tipo de pingente, um tipo de colar, onde nesse pingente estava escrito Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, protejam aquele que usa este amuleto, mostrando que naquela cidade dali se tinha a ideia que quem usasse aquele amuleto, que é protegido pelos anjos, não seria tocado. E Paulo fala, não é os anjos, vocês estão superestimando demais os anjos, mas quem é? A pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele fala que ele é criador de todas as coisas, nos céus, na terra, principados, potestades, tudo foi feito por ele e para ele. Todo mundo material e todo mundo espiritual tem seu fim e seu propósito em quem? Em Cristo. Ele é o Senhor da criação. E Paulo conclui essa parte dizendo, versículo 17, olhe para a sua Bíblia, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Certamente, de forma fácil,
conseguimos perceber que nessa primeira parte, quando ele fala ele antes de todas as coisas, está apontando para a eternidade de Cristo. Que Cristo ele nunca passou a existir. Que Cristo ele é eterno. Que Cristo ele sempre existiu. Antes de tudo existir, Cristo já existia. Paulo está afirmando, ele é eterno. Mas não apenas isso. Paulo agora, ele vai mostrar que esse Cristo que criou todas as coisas, que esse Cristo que criou os anjos, que criou os serafins, que criou tudo, ele também é aquele que sustenta todas as coisas. Porque essa expressão subsiste no original, significa manter em perfeita harmonia. Quando ele fala que nele tudo subsiste, ele fala que esse Cristo, ele não é apenas criador de todas as coisas, mas ele também é o sustentador de todas as coisas. Se o sol continua brilhando, continua por conta de quem? Cristo. Se a terra faz seu movimento de translação e rotação, que nem aprendemos na escola, se ela continua girando em seu próprio eixo e ao redor do sol, continua por conta de quem? Por conta de Cristo. Se Cristo retirar a mão do sol, o sol deixa de existir. Se Cristo retirar a mão do universo, o universo vira um caos e tudo para de existir. Se Cristo tirar a mão de você e de mim, nós morremos. Olha o que o salmista fala, não precisa abrir, vou ler para vocês. Salmos capítulo 104, versículo 27 e 29. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abre a mão, eles se fartam de bens. Se esconde o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortar a respiração, eles morrem e voltam ao seu pó. Mostrando que nem a nossa própria respiração é de quem? É nossa. Se nosso coração bate, é por conta dele. E Paulo conclui aqui falando que ele é Senhor de toda a criação. Que ele é a imagem do Deus invisível. Que ele é o herdeiro de todas as coisas. Que ele criou todas as coisas nos céus e na terra. E que essas coisas só continuam existindo por conta dele. E Paulo pega tudo isso daqui para afirmar, como nosso primeiro ponto afirma, que ele é Senhor de quê? Da criação. Que ele é o Senhor da criação. Que ele é o grande governante. É o que Paulo fala aqui. E esse texto mostra o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. E eu me lembro de um pregador que no fim da sua pregação, depois de pregar algo sobre o senhorio de Cristo, ele olhou para a igreja e ele falou: a coisa mais tola que eu poderia fazer aqui essa noite é pedir para que você fizesse Jesus Senhor da sua vida. Você não deve fazer Jesus Senhor de sua vida. Ele é Senhor de nossas vidas, quer a gente queira ou a gente não queira. A gente não pode, a gente tem essa imagem linda de Cristo, de o Cordeiro de Deus, daquele que ele veio e morreu pelos nossos pecados, do nosso advogado, o nosso irmão, o que conhece nossas dores. Mas a gente não pode também esquecer que ele é o Senhor de toda glória. Não podemos esquecer que ele é o grande governante e que diante dele todos os joelhos vão se dobrar, quer por boa vontade, quer por má vontade. Todos vão se dobrar diante desse Senhor. Os governantes desse universo não são aqueles que a gente vai votar amanhã, ou depois para a presidência, ou se Donald Trump vai vencer, ou qualquer outro. Nunca se esqueçam, homens, mulheres, crianças, Jesus, ele é o Senhor. E diante desse Senhor, todo joelho deve se dobrar. Tem uma imagem que eu acho linda, eu quero que vocês abram agora, lá em Salmos capítulo 2. Olha lá, Salmos capítulo 2, versículo 12. Deixem marcado em Colossenses e abram lá.
Salmos 2:12. Salmos 2:12. Diz assim: beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês sejam destruídos de repente. Pois num instante acende a sua ira. Como são felizes todos que nele se refugiam. Beijem o filho. O salmista coloca aqui, é um texto messiânico, como um rei, Jesus. E vocês já assistiram certamente filmes medievais, que eu gosto muito. Quando você ia se submeter ao reinado daquele rei, ou você beijava a sua mão, ou você beijava os pés do rei. E essa é a alusão que é feita aqui, mostrando reconhecimento de que ele é o grande rei, de que ele é o grande autor de nossas vidas. E a grande pergunta que fica para você e para mim, e claro, sabemos que essa é uma obra feita apenas pelo Espírito Santo, pela regeneração em nossas vidas, mas você já beijou os pés do Filho? Você olha para esse Cristo e você sabe que Ele é Senhor, mas não apenas sabe que Ele é Senhor do universo, mas de nossas vidas. Como essa verdade, a gente não pode pensar que ela não tem nenhuma aplicação prática. Ela tem toda a aplicação prática. Porque reconhecer isso daqui vai implicar diretamente em como nós o quê? Vivemos e nos comportamos. Então eu poderia perguntar para você aqui agora, e você poderia perguntar para mim: você reconhece Jesus como Senhor? E a gente poderia responder automaticamente: sim, reconheço como Senhor. Mas a grande pergunta é: nós vivemos de acordo com a lei desse Senhor? As leis e os estatutos dele são tudo para as nossas vidas? Faça-se essa pergunta essa noite. Lembre-se, todo joelho vai se dobrar, até mesmo de Satanás, que já está derrotado. Jesus, Ele é Senhor. Então, o primeiro ponto: Jesus é o Senhor da criação. E o último ponto para encerrar: Jesus, Ele é o Senhor da redenção. Olhe para a sua Bíblia, versículo 18 agora. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Enquanto Paulo aqui fala que Ele é Senhor da criação, aqui agora ele vai falar que Ele é Senhor da igreja. E essa expressão que Ele é o cabeça, nós já conhecemos já. Significa que Ele é a cabeça do corpo. Quem é o corpo? Nós, a igreja. Ele não é apenas o governante desse universo, mas Ele é o governante desse povo que está aqui. Assim como o cérebro manda informações para o corpo, Cristo manda informações e vitalidade para a igreja. E Paulo coloca que ele é o Senhor da criação, mas Ele também aqui é Senhor da igreja. Não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é membro antigo de igreja. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E ele usa outra expressão aí também, afirmando que Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Paulo, ele praticamente faz o mesmo paralelo, por isso que vai ser mais breve aqui. Assim como ele falou que Ele criou todas as coisas, quando Ele fala que Ele é o princípio, Ele está falando que Ele também criou a igreja. Que a igreja tem início em quem? Nele. E através de quê? Primogênito dentre os mortos. Ele fez o quê? Ressuscitou. Então, através da sua morte e através da sua ressurreição, Ele traz à igreja a vida. Ele faz com que seu povo viva. Então, Ele é o Criador da criação e Ele também é o Criador da igreja, que somos nós. A ressurreição de Cristo, porque Ele ressuscitou, nós podemos ter esperança de vida eterna.
E o versículo também fala para ter primazia em todas as coisas. Lembra? Primeira parte, que ele é o herdeiro de todas as coisas. Da mesma forma aqui, para ter primazia em todas as coisas. No caso, na igreja, que ele tem direito, que ele é o governante da igreja. Esse é Jesus Cristo. Não apenas governante desse mundo criado, mas também governante do seu povo, porque ele é a cabeça. Versículo 19, já perto do final. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E mais uma vez, Paulo aqui aponta para o fato da divindade de Cristo. Mas essa palavra plenitude, ela é pré-oroma. E uma das opções de interpretação dela é espaço entre nós e Deus. Tá? Quando Paulo fala que nele habita toda a plenitude, tá? Falando aqui no contexto da nova criação, no caso da igreja, ele está querendo falar que esse espaço que existe entre Deus e homem, quem é esse espaço? Cristo. É Cristo que nos liga. É somente através dele que nós somos um novo povo. É somente através de Cristo que nós passamos a ser o seu corpo. Porque ele é toda a plenitude, ele enche esse espaço. Por que ele fala isso? Porque os gnósticos, eles acreditavam que a salvação era pelo conhecimento que apenas alguns iluminados tinham. E ele fala, não é assim. Isso é balela, é através de Cristo que nós vamos para Deus. Porque eles acreditavam que para ir para Deus era apenas alguns iluminados e era por meio do conhecimento. E ele fala, não, é através de Cristo. Nele residisse toda a plenitude da divindade. E Paulo encerra aí o versículo 20, olhe para a sua Bíblia. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Não podemos nunca nos esquecer que Cristo fez a paz por meio do seu sangue. E se essa paz é trazida aqui, se precisamos de paz, é porque existiu o quê? Guerra ou inimizade. Lembra que lá em Romanos fala que a inclinação da carne é inimizade contra Deus? É através do sangue de Cristo que essa inimizade é desfeita. Todos os homens que estão fora de Cristo são inimigos de Deus. Todos os homens. Não existe um único homem. Até meu filho, que é uma criança. Não podemos olhar para as crianças. E aqui, certamente, vamos entrar na polêmica de salvação de crianças e bebês. Não é o ponto aqui. Mas não podemos esquecer nunca, que nem o Davi falou, em pecado me concebeu a minha mãe. Que o próprio bebê que está ali, no braço de Elaine, ele já nasce nesse caminho. Estão pré-ordenados à morte. Mas em Cristo existe paz. Mas em Cristo existe salvação. Por isso que ele fala que fez a paz pelo sangue da sua cruz. E ele continua o texto encerrando. E por meio dele, vai dizer que isso não é inimizade? Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. Quer nos céus, quer na terra. E Paulo aqui tem a ideia de 2 pontos. Os crentes, os salvos, que eles não estão mais no estado de inimizade contra Deus, porque eles foram regenerados, eles reconheceram Jesus como o Senhor de suas vidas, mas também fala dos inimigos que serão derrotados. Que a obra do reino de Cristo sobre tudo
e sobre todos, finalmente será concluída. Onde os remidos serão reconciliados e os ímpios e Satanás será destruído. Todas as coisas serão reconciliadas através da obra completa de Cristo no Calvário. Que mensagem mais do que essa nós precisamos? Certamente a gente, em muitos momentos, precisamos daquela mensagem que traz consolo para o nosso coração. Talvez problemas no casamento, talvez enfermidade na sua vida, talvez a perca de um ente querido. E sempre vamos precisar de mensagens que nos lembrem de quem Deus é, nos lembre que Deus, Ele também é um Deus que está conosco, enfim. Mas não existe mensagem maior do que essa. Porque o próprio Senhor da criação, Ele também é Senhor da redenção. E lembra do significado da palavra? Redenção, resgate mediante o pagamento de um preço. Se hoje você tem esperança na vida, se hoje você pode ter segurança em não ter medo da morte, é somente porque Cristo é o Senhor da redenção. Ele é o Senhor da redenção. Isso deve alegrar o nosso coração grandemente e nos dar vontade sempre de viver mais para Ele. Eu queria concluir com um exemplo que eu creio que eu também dei aqui, de dois homens que estavam meio que leiloando uma mulher. Estava tendo lá um leilão de quem iria comprar aquela mulher. E tinha lá dois homens muito ricos, dizendo, eu dou tanto por ela, eu dou tanto por ela. E dizia aquilo que eles fariam com ela. Se eu conseguir, vou fazer isso, coisas horrendas, coisas terríveis que faria com aquela mulher. E aquela mulher de cabeça baixa, chorando, sabendo que o pior iria lhe esperar. De repente, absolutamente do nada, uma voz fala e uma mão levanta e fala, eu dou X por ela. Todos que estavam naquele momento dali olharam para aquele homem e perguntaram, será que ele realmente pode pagar? Porque nenhum homem daquela época poderia pagar aquele valor. Nem os dois juntos poderiam pagar. E ele falou, eu dou tanto nela. E ele pegou aquele documento daquela mulher, e aquela mulher foi levada de algema para a casa dele. E ao chegar na casa dele, aquele homem olhou para aquela mulher, começou a tirar a algema dos seus pés e tirou a algema das suas mãos. Quando tirou a algema das suas mãos, ela deu uma tapa no seu rosto. E ele virou o rosto. E quando ele voltou a olhar para ela, ela chorando, cuspiu, esperando o pior dele. E aquele homem enxugou o seu cuspe, botou a mão no bolso, mostrou o documento daquela mulher, que ela pertencia a ele, e ele pegou aquele documento e rasgou no meio, e entregou para ela. E ela ficou meio confusa, e ela olhou para ele e falou, eu não estou entendendo, você está livre. E ela continuou sem entender, mas você pagou um alto preço por mim, os homens queriam me comprar para fazer aquilo, e você pagou esse preço para quê? Eu paguei esse preço altíssimo para libertar você. E essa mulher se desmanchou em lágrimas. Escutem só. Caiu aos pés dele, beijou os pés dele e falou o quê? Deixe-me ser a tua escrava. Deixa-me ser a tua escrava. E esse é o resumo de nossas vidas. Aqueles que entregaram a vida a Cristo, que entenderam que Cristo morreu por nós,
Sabe por que você não desiste nunca? Porque eu nunca desisto, mesmo caindo às vezes, mesmo sabendo que ofendemos o nosso Deus. É porque nós reconhecemos que Ele morreu por nós. E o único lugar que nós queremos estar é aos pés dele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele morreu no nosso lugar. Ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua igreja, onde nunca mais haverá choro, onde nunca mais haverá pranto, onde nunca mais haverá dor. Nós o veremos face a face. E é isso que em instantes vamos nos lembrar. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, conforme Paulo fala, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos transportou para o reino do seu Filho, e Cristo pagou esse preço altíssimo pela vida de miseráveis pessoas como nós. E é somente por conta disso que nós podemos ter esperança. Porque o Senhor da glória, o Senhor da criação, o grande governante, também é Senhor da igreja, também é Senhor da redenção e da salvação. Obrigado. Obrigado porque em Ti podemos ter esperança de vida eterna. Que essa verdade possa mover o nosso coração cada vez mais para o Senhor, para vivermos uma vida santa e irrepreensível neste século, apontando para a Tua glória e a glória do Teu Filho. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.